Me chamo Daniele Ficina, sou orientanda do professor Dr. Rafael Braga e venho aqui apresentar meu projeto sobre preparo e ensaio de toxicidade e estabilidade da lactoferrina no contexto de sua utilização contra o vírus SARS-CoV-2. A lactoferrina é uma glicoproteína de aproximadamente 80 kDa que pertence à família das transferrinas. Ela é naturalmente encontrada em secreções externas de mamíferos, como leite, lágrimas e saliva. Além disso, a lactoferrina em diferentes espécies apresenta uma grande semelhança. Por isso, é possível a utilização de lactoferrina bovina em experimentos humanos. A lactoferrina tem como principal função a capacidade de ligar-se a íons metálicos, sendo o principal e mais importante o ferro, como podemos ver na imagem 2. A lactoferrina consegue ancorar dois íons férricos em sua estrutura, dando formas que variam conforme a saturação de ferro. A apolactoferrina contém menos de 5% de ferro. A hololactoferrina contém uma estrutura saturada de ferro. E a lactoferrina nativa apresenta de 15 a 20% de saturação. Além disso, dentre as famílias das transferrases, a lactoferrina é a proteína com maior poder de reter ferro, mesmo em pH baixo, em torno de 3, enquanto a transferrina libera o íon em pH 6 e a ovotransferrina libera em pH 8. Por conta dessa capacidade de manter várias estruturas dependendo de sua saturação por ferro, a lactoferrina consegue sustentar uma alta variedade de funções, como mostrado na figura 4. Dentre elas, a atividade imunomoduladora, antifúngica, antibacteriana e, a mais importante para a apresentação, a atividade antiviral. A lactoferrina tem grande poder antiviral tanto de vírus envelopados quanto de vírus não envelopados, e sua ação pode variar entre ligar-se a partículas virais para impedir a ligação do vírus à célula, ligar-se nos receptores virais da célula hospedeira, impedindo a ancoragem do vírus e até dificultar a replicação das células já infectadas, como mostrado no esquema 5. O vírus SARS-CoV-2 é um vírus pertencente à família Coronaviridae, sendo de RNA de fita simples e sentido positivo. Ele é constituído por proteína spike, uma glicoproteína transmembrana que tem grande importância na entrada do vírus na célula, mostrado em S, além de nucleocapsídeo, envelope, membrana celular de bicamada fosfolipídica e, por fim, em seu interior é encontrado o nucleocapsídeo fosforilado junto com o RNA genômico. Sua primeira aparição foi em Wuhan, na China, onde trabalhadores do mercado de peixes e animais vivos apresentaram pneumonia de origem desconhecida. Depois de algumas pesquisas, foi verificado que o vírus constitui uma zoonose, por ser geneticamente muito semelhante com o SARS-CoV presente em morcegos e pangolins. O vírus consegue ser tanto transmitido diretamente quanto indiretamente, onde pessoas infectadas podem transmitir diretamente o vírus por aerosóis ou gotículas criadas a partir de tosse ou espirro. Mas pessoas infectadas também podem infectar objetos que, caso o indivíduo não contaminado utilize, podem transmitir o vírus. A transmissão mais difícil, porém existente, é a infecção oral fecal, onde partículas de fezes de infectados em contato com indivíduos não contaminados também podem transmitir o vírus. Os sintomas mais gerais da Covid-19 incluem sintomas gripais, como tosse, febre, dor de garganta, dores no corpo e dispneia, e sintomas gastrointestinais, como diarreia e vômitos. Mais especificamente, existem dois sintomas que se tornaram famosos em caracterizar a Covid-19, e são eles a anosmia e a ageusia, ou seja, perda do olfato e paladar. A partir desse prognóstico, os sintomas mais graves podem levar a desconforto respiratório, pneumonia, insuficiência renal, inflamação do miocárdio e morte. A Covid-19 severa não está restrita à população idosa e com doenças autoimunes, como antes imaginava. Crianças e jovens adultos também podem se acometer gravemente. Por isso, é importante relatar e investigar índices laboratoriais que funcionam como rastro para a evolução da doença. O objetivo principal deste trabalho é o preparo da proteína lactoferrina bovina para utilização contra o vírus SARS-CoV-2. A partir disso, os objetivos específicos incluem solubilização da proteína lactoferrina, verificar a eficiência da purificação em relação à concentração da proteína através de ensaios espectrofotométricos e observar o perfil de ligação de ferro na lactoferrina através de espectrofotometria.
A preparação da apolactoferrina começou a partir da pesagem de 0,2 mg da proteína em pó numa balança analítica. Em seguida, em um tubo Falcon, despejou-se 3 ml de PBS para então colocar a proteína e finalizou-se com mais 3 ml de PBS. A homogeneização da solução foi feita cuidadosamente para não desnaturar a proteína e de tempo em tempo, utilizando uma pipeta e um vórtex, como mostrado na imagem, para desfazer os grupos formados e não desnaturar a proteína. Logo após, a solução foi filtrada primeiramente na bomba de vácuo para tampão, num filtro de 0,2 nanômetros, e depois na cabine de biossegurança, a solução foi filtrada novamente com um filtro de seringa, também de 0,22 nanômetros. Ainda na cabine de biossegurança, a solução de proteína foi alicotada em 100 microlitros nos Eppendorfs de 1,5 ml. Por fim, a apolactoferrina foi dosada em um espectrofotômetro utilizando um comprimento de onda de 280 nanômetros e sua concentração será mostrada mais à frente. Já na preparação da hololactoferrina, o primeiro passo é a manipulação do tampão Fenta, a partir de 0,064 gramas de ácido nitrilo-acético e 0,156 gramas de nitrato férrico e 30 ml de água ultrapura. Esses compostos são combinados num becker de 100 ml por um agitador magnético e uma barra magnética. Após a mistura, com o auxílio de um pH-metro, foi adicionado bicarbonato de sódio até atingir o pH 7, e em seguida a solução foi avolumada para 40 ml. Depois, a apolactoferrina foi diluída num Falcon de 15 ml estéreo até chegar à concentração de 10 mg por mililitro em 6 ml totais a partir da fórmula mostrada no slide, embaixo da terceira figura. Usando 2,23 ml de apolactoferrina, 3,76 ml de água ultrapura e 240 microlitros de tampão Fenta. Depois, uma quantidade suficiente de água destilada foi colocada num becker de vidro de 400 ml que estava aquecendo em um aquecedor magnético para ocorrer a fervura da membrana da diálise. Depois de fervida, a membrana foi fechada com a solução dentro dela e colocada num becker de 2 litros, contendo 1.600 ml de água ultrapura e uma barra magnética. O sistema Becker mais agitador magnético foi colocado na geladeira para manter uma temperatura entre 0 a 8 graus. A agitação ocorreu por 2 dias, tendo a água ultrapura trocada de 12 em 12 horas. Após as 48 horas, todo o ferro da apolactoferrina foi retirado, sobrando apenas a hololactoferrina, que será retirada da membrana por uma pipeta Pasteur e colocada num Falcon estéreo de 15 ml. O Falcon foi levado à cabine de biossegurança, onde a solução foi filtrada em um filtro de seringa e alicotada em 500 microlitros em Eppendorfs de 1,5 ml. Por fim, uma amostra foi diluída 50 vezes para que passasse pelo espectrofotômetro num comprimento de 280 nanômetros. O valor da concentração será mostrado mais à frente. Para verificar a ligação de ferro, uma amostra de apolactoferrina e de hololactoferrina foi diluída 100, 150, 200 e 250 vezes, para em seguida serem analisadas no espectrofotômetro a 465 nanômetros para medir e comparar a ligação de ferro, criando então uma tabela que será mostrada também mais à frente. Para o cálculo da concentração de apolactoferrina, foi utilizada a fórmula acima, onde o valor do comprimento de onda de 280 nanômetros vezes o valor da diluição da amostra é dividido por 1,27, dando o resultado de 26,85 mg por ml. Já na hololactoferrina, o valor do comprimento de onda de 280 nanômetros é também multiplicado pelo fator de diluição usado na amostra, porém o resultado é dividido por 1,51, que deu um resultado de 11,26 mg por ml. Nessa tabela de concentração de ferro nas lactoferrinas APO e HOLO, como podemos verificar, não houve linearidade nos valores, como mostrado na diluição APO-lactoferrina 150 vezes, onde a mesma amostra deu valores totalmente desconformes. Mesmo assim, pode-se perceber uma certa lógica ao se analisar os valores de diferentes diluições, onde menores diluições mostraram maiores valores e vice-versa.
Por último, pode-se perceber que as preparações foram realizadas com eficiência comprovada cada uma por uma técnica de espectroscópica. Como dito, pode-se reparar uma certa diferença de concentração entre a proteína apoiolo nas mesmas condições, e que a maioria das amostras seguiram uma ordem decrescente, onde o mais concentrado mostrou maior valor, enquanto o menos concentrado mostrou um menor valor. Na preparação da hololactoferrina bovina, é preciso destacar a importância da manutenção do pH em torno de 7, já que estudos como Sri Dhara, em 2010, mostraram que a ligação de ferro alcançou 88,1% da concentração total e houve redução da capacidade de ligação com ferro pela acidificação da solução, assim como o pH 3 expôs, em sua máxima capacidade, as ligações hidrofóbicas da apolilactoferrina bovina, retendo então um mínimo de ferro. Assim, pode-se perceber que é preciso atentar-se para que o resultado final do produto seja satisfatório para os seguintes experimentos. Bom, aqui estão as referências e muito obrigada por ouvirem até aqui.